Bom dia, gente. A paz do Senhor para todos vocês, né? Que o Senhor nos dê um dia abençoado, né? Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos e colocássemos as nossas vidas, as nossas mentes, toda a nossa alma, as nossas emoções, totalmente submissa ao Espírito Santo de Deus. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, nós nos colocamos totalmente, Deus, na Tua dependência, Senhor, cada um de nós. Ministra as nossas vidas, Pai. Traz, Senhor, aos nossos corações os desejos do Teu coração. Nos faz entender, Deus, as coisas do alto. Nos faz entender, Senhor, os desejos do Senhor para as nossas vidas. E nos ensina a caminhar, Deus, neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deixa eu abrir aqui. Nós vamos ler um texto que está lá no livro de Daniel. Antes de ler, eu quero falar uma coisinha com vocês. Essa semana, eu estava estudando sobre avivamento e tudo, e eu vi algumas coisas falando sobre o avivamento de Genebra, e eu achei muito interessante. Mas a professora, ela deu 13 pontos que indicam que está vindo um avivamento. Mas desses 13 pontos, eu vou falar sobre 3 aqui. O primeiro, que indica um avivamento, que o avivamento está chegando, é o mover de oração. Mover de oração no mundo. Isso aumenta. O fogo vai pegando, as pessoas querem orar, as igrejas querem orar. E hoje a gente vê, né, igrejas orando 24 horas até a volta de Jesus. Então, isso é um indício de que o avivamento está vindo, né? O outro é mulheres, crianças, idosos, todos começam a ter um relacionamento mais próximo com Deus, a serem usados por Deus, né? Pessoas de fora entram na igreja e logo, logo elas começam a produzir, a ocupar lugares, né, de destaque, porque são apaixonadas por Cristo. E a última, que é a que eu vou falar hoje, sobre a paixão dos jovens. Vocês, jovens, são termômetros do avivamento de Deus. O Senhor fala que quando os jovens começam a queimar, quando os jovens começam, né, a buscar, a amar o Senhor de coração, né, a entregar suas vidas para eles, quando há um mover no meio dos jovens, isso é um indício muito forte de que o avivamento está chegando. Amém? E nós temos visto isso, né? Nós temos visto jovens apaixonados. Vocês são, gente, apaixonados? Né? Nós todos somos jovens, tá? Vocês também atrás, tá? Vocês também são jovens. Diante da eternidade, nós todos somos jovens. Tem ninguém velho aqui. Amém? Então, o avivamento, acho que era lá em Genebra mesmo, ele começou, gente, vocês não vão acreditar como que ele começou. Ele começou com a declaração de uma menina, uma mocinha. Ela começou a falar do amor dela por Jesus. Eu não sei se ela estava na igreja, eu acho que ela estava na igreja. Ela começou a declarar que ela amava Jesus e que ela tinha o coração apaixonado por Jesus. E durante a declaração dela, o Espírito Santo desceu, gente. Mas o Espírito Santo moveu. E o avivamento começou a partir dela, uma menina. Olha só, que bacana. Uma menina que não tinha muito tempo de caminhada, né, com Deus, com Jesus, mas é uma menina, mas que tinha um coração puro, tinha um coração sincero. Aquilo que sai da nossa boca tem um poder espiritual, como uma bomba no mundo espiritual. Se aquilo que você fala está saindo daqui, tenha certeza, vai se realizar. Deus vai fazer. Há um mover num coração sincero. E sobre um coração sincero e jovem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Daniel.
Acho que Daniel é o exemplo de um jovem, né, para que todo jovem siga. Todo jovem. E eu estava estudando, né, o livro de Daniel e Deus me chamou a atenção sobre algumas coisas aqui. Vamos lá em Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, Daniel capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, depois a gente vai passar para o capítulo 6. Pode ler? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, presta atenção nisso, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, presta atenção, doutos, espera um pouquinho, acho que eu passei aqui, doutos, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Agora vamos lá para o capítulo 6. Esse é um texto muito conhecido, que fala de Daniel na cova dos leões. Mas olha que bacana, gente. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Né? Parece José, né, gente? Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus.
Peraí, gente, que eu me perdi aqui. Ah, tá. Ele dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Era costume dele fazer isso, tá? Que fizesse petição a qualquer... Gente, meu negócio está meio esquisito aqui. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Amém. Amém. Gente, que jovenzinho, né? Danadinho. Daniel viveu num tempo difícil, gente. Um tempo de asilo do povo. Um tempo que o povo foi conquistado pela Babilônia. Foi levado cativo, né? E o rei separou alguns filhos de nobres, príncipes, né? Para estar servindo ele no palácio, né? Servindo perto dele. E ele escolheu esses meninos. Esses meninos, ali fala que eram príncipes, filhos de príncipes, né, e nobres. Eles não eram qualquer pessoa. Eles eram meninos instruídos, eles eram meninos cheios da cultura, cheios de entendimento. Eles não eram qualquer um, né? E eles foram para lá. Eu li no livro que eu estava estudando, que talvez eles tenham transformado eles em eunucos, porque os homens da época lá que trabalhavam no castelo, eles faziam isso para quê? Para que eles não gerassem, para que eles não tivessem relacionamento com as mulheres de lá, principalmente com as do rei, né? Não sei se isso procede, mas foi isso que eu li. Então, olha só, gente. Ele era um menino novo, que rejeitou se contaminar. Ele era um menino de Jerusalém, mas que estava fora da sua pátria. Fora da sua pátria. Eu fiquei pensando, falei, gente, olha só. Jesus fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Ou seja, nós não estamos na nossa pátria. Daniel não estava na pátria dele, mas Daniel orava todos os dias,
virado para Jerusalém, contemplando o quê? A pátria dele, contemplando o lugar que era o lugar dele, né? Nós estamos aqui e nós precisamos também, como Daniel, contemplar a nossa pátria celestial, a pátria que Jesus está trazendo para a gente. Nós precisamos orar, nós precisamos ter um coração quebrantado, nós precisamos visualizar, não, é lá que é a minha pátria, é lá que é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Aqui, o mundo que a gente vive é um lugar de contaminação, é um lugar onde os valores, eles estão distorcidos, é um lugar, né, onde Satanás tem feito os nossos jovens acreditar em coisas que são mentiras, né? Distorcendo a verdade de Deus. Mas Daniel não. Daniel foi um menino que resolveu não se contaminar. A gente tem orado muito, muito pelos nossos jovens. A gente tem orado muito, pedindo muito a Deus que proteja, que guarde, né? E eu tenho pedido a Deus, Deus, dá um coração quebrantado, né? Manda sobre eles um fogo tão forte, né? Que nada fique, que nenhuma vontade do mundo fique. Porque, gente, Daniel, ele não rejeitou qualquer coisa. Pensa bem, ele estava preso. Ele rejeitou as delícias do rei. É assim que Satanás faz com a gente. Satanás coloca diante de nós as delícias, coisas que aguçam a nossa concupiscência, coisas que aguçam o nosso eu, a nossa vaidade. Nós precisamos saber separar as coisas. Daniel escolheu não se contaminar. Nós precisamos discernir o que o mundo tem nos oferecido. Os jovens precisam discernir o que o mundo tem oferecido. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o que tinha de mais ele comer aquelas comidas? Porque é isso que muitos de nós pensamos hoje no mundo. O que tem de mais comer aquelas comidas? Aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos. E muita coisa que o mundo está nos oferecendo aqui não vem de Deus. E muitas coisas boas, nem sempre coisas ruins. Às vezes você vê o que o mundo está te oferecendo e fala, poxa, que legal. Olha, nossa, bom trabalho para mim, vou ganhar não sei quantos mil. Gente, vai para Deus. Busca o Senhor, pergunta, Senhor, esse maná veio de ti? Isso é para mim? Tudo que o mundo nos oferece, que não vem de Deus, ainda que seja muito bom, a gente tem que rejeitar. A gente não pode se deixar contaminar. Porque às vezes a gente começa com uma coisinha pequenininha, daqui a pouco a gente está afundado na idolatria da concupiscência do nosso eu, servindo a um Deus que somos nós mesmos, né? Muita gente não concorda com a palavra de Deus. A gente vê pessoas aí que têm escrito uma Bíblia nova, tirando vários textos da Bíblia. Por quê? Porque elas querem um Deus que concorde com elas. Elas querem um Deus que concorde com os pecados dela. Querem um Deus que baixa a cabeça para todas as coisas erradas que elas fizerem. Então, elas fazem um Deus para elas. E o Deus delas são elas mesmas. Elas andam e vivem segundo o Deus que elas criaram no coração. E não conseguem servir a um Deus vivo e poderoso. Porque para servir o nosso Deus, a gente precisa obedecer, renunciar, ter um coração rendido à vontade dEle. Amém? Uma outra coisa que eu achei interessante, que Deus fala aqui, né, que o texto fala, né, que talvez eles tenham sido feito eunucos. O que é um eunuco? Eunuco é uma pessoa que não pode gerar. Uma pessoa que não pode ter filhos. Entendeu? E Satanás hoje, é isso que ele quer fazer conosco. É isso que ele quer fazer com os jovens. Ele quer fazer dos nossos jovens eunucos. Sabe como? Tirando eles do propósito de Deus. Afastando eles da vontade de Deus.
fazendo com que eles não multipliquem, não gerem, não tenham filhos para o Senhor. E isso é uma estratégia do diabo na nossa vida. É interessante que lá no primeiro capítulo nós lemos que Deus mudou o nome deles. O eunuco mudou o nome deles. Sabe o que significa mudar nome, gente? Significa mudar a identidade. Satanás quer roubar a nossa identidade. Satanás quer roubar a identidade dos nossos filhos. Satanás quer roubar a identidade dos jovens. Porque ele sabe que na hora que os jovens queimarem por Jesus, coisas grandes vão acontecer. E ele sabe o destino dele. Ele sabe para onde ele vai. E ele quer impedir que Deus faça isso. E ele se levanta para tocar nas nossas crianças. Ele se levanta para tocar nos nossos jovens. Mas hoje nós estamos aqui. E eu chamo todos vocês, a Igreja de Cristo, para que se levantem e orem. Orem pelos nossos jovens. Jovens, orem. Bota os seus joelhos no chão e fala: eu decido não me contaminar. Eu decido não deixar ser contaminado pelas coisas do mundo. Ainda que sejam ótimas, ainda que sejam gostosas, eu não quero se não vier de Deus. Nós precisamos nos posicionar. E isso serve não só para os jovens, isso serve para nós também. Porque tem muito adulto aí pisando em dois lugares. Dizendo que serve a Deus, mas fazendo as coisas erradas, fora dos princípios de Deus. O cristão, ou você é cristão, ou você não é cristão, não tem meia palavra. Nós precisamos nos posicionar. Não adianta você estar aqui pregando a palavra, louvando, adorando e tal. Cara, se a sua vida não for uma vida santa, Jesus sabe que não é. E uma hora, você vai desmoronar. Uma hora, Deus vai dar uma rasteira mesmo. Deus vai permitir que Satanás faça assim, ó, na sua vida. Nós precisamos ser como Daniel foi. A fidelidade de Daniel foi tão grande, gente. Eu fico olhando, porque assim, é muito fácil, né? Você tá lá orando a Deus quando tudo tá bom. Mas quando você é prisioneiro num lugar que não é a sua terra, né? Impedido de gerar filhos. É engraçado que se ele se tornou eunuco, né, a gente não sabe. Mas até hoje Daniel gera filhos. Então, para Deus, não existe impossíveis. Ainda que o diabo tente atrapalhar o meio do caminho, Deus te levanta como gerador de filhos e filhas nessa terra. Não existe nada que possa impedir você de cumprir esse propósito, porque é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Não tem nada que Satanás faça para nos roubar isso. Eles tentaram roubar a identidade de Daniel. Eles trocaram o nome de Daniel. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu anotei aqui. Daniel significa Deus é o meu juiz. Olha que legal. Deus é o meu juiz. E Deus foi o juiz dele, né? Naquela cova. Trocaram o nome dele para Beltesazar. Bel protege a vida do rei. Esse Bel se refere ao Deus do rei da Babilônia. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam roubar a identidade daquele menino. Mas não conseguiram. Porque ele se posicionou. Porque ele conhecia Deus. Sabe por quê, gente? Assim, às vezes eu fico pensando, Daniel era jovem, né? Tinha lá os hormônios dele, tinha os sonhos dele, né? Tinha uma vida que ele sonhava para ele. Ele era um jovem, como qualquer um de nós já fomos e qualquer um de vocês aqui são. O que foi que fortaleceu tanto esse menino que não permitiu que ele se rendesse às coisas da Babilônia? Porque eu acredito que muitos daqueles de Judá que foram para lá se adaptaram ao modelo babilônico lá. Sabe o que foi? Relacionamento. Ele tinha relacionamento com Deus. Nenhum de nós é forte o suficiente para resistir ao que está aí fora se nós não tivermos relacionamento com Deus.
E relacionamento com Deus, eu não estou falando... Aqui fala que Daniel tinha um espírito excelente. Sabe o que é um espírito excelente? É um espírito elevado. Sabe? É um espírito elevado. Por que ele tinha um espírito elevado? Porque ele era sincero de coração. Não é porque ele orava 3 vezes ao dia. Você sabe que orar 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, era costume da Babilônia também. Os outros povos eles oravam, né? Então, assim, não era questão dele estar de joelho 3 vezes ao dia, mas era questão dele estar de joelho querendo Deus 3 vezes ao dia. Estar de joelho para ouvir Deus 3 vezes ao dia. E durante o dia, ele vivia aquilo que Deus ministrava ao coração dele. A força do Senhor é a nossa força. Ele não era forte. Daniel era forte. Gente, ele era humano, como nós. Você já se parou para estar nesse lugar? O cara sabe que vai ser jogado para ser comido por leão. O que o cara vai fazer? Né? Acho que a gente saia correndo, desesperado, arrancando os cabelos, chorando. Vou morrer, meu Deus. Daniel foi para Deus. Daniel foi orar. Cara, nós temos tantos exemplos de pessoas que buscaram em Deus aquilo que era impossíveis para ela. A Bíblia, a palavra de Deus fala que nosso Deus é o Deus do impossível. Ele estava numa situação, e aqueles caras eram safados, porque eles sabiam, né, que se eles fizerem, olha só, se Daniel negasse, se Daniel se prostrasse lá diante do rei, se Daniel aceitasse a lei lá do rei, ele estava desagradando a quem? A Deus. Ele estava desagradando a Deus. E se ele não aceitasse, ele ia morrer. Olha só, gente. Eu acho que nesse mundo hoje tem muito disso. Muitas vezes nós estamos aceitando as coisas do mundo para que a gente continue sendo aceito pelo mundo. Mas Jesus quer nos separar. Jesus quer nos cuidar. Jesus quer nos fazer entender que essa terra não é a nossa terra. E que você pode ter certeza, Ele é fiel até o fim. Ele é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Deus não permitiu que os leões comessem Daniel. E sabe qual foi o resultado disso? O rei da Babilônia declarou que o nosso Deus era um Deus vivo, era um Deus presente, um Deus poderoso. Então, os sátrapas, tudo que Satanás argimentou para destruir Daniel, através da fidelidade de Daniel, Deus retrocedeu tudo 1000 vezes mais. E Daniel fala conosco, a vida de Daniel fala conosco até hoje. Daniel está gerando filhos e filhas até hoje. Então, entenda uma coisa, o que está nesse mundo, o que se faz nesse mundo não determina quem você é. Você é filho de Deus. A tua identidade é de filho de Deus. Entenda isso. Não é porque você está passando por situações difíceis ou que a sua vida está difícil que você deixou de ser filho. Entenda os propósitos de Deus. Deus trabalha conosco. Deus nos conhece. Ele sabe como trabalhar com cada um de nós. Não vem tentação a nós maior do que nós possamos suportar. Precisamos, né, trazer à tona esse Daniel. Existe um Daniel. Porque o Daniel era filho. Você é filho. Traz essa dedicação, essa renúncia, esse amor. Libera ele para o Senhor. Deixa o Senhor tratar com você. Deixa o Senhor te conduzir. E se for necessário dizer não, ainda que você caia na fornalha, diga não. A gente tem mania de achar, porque a gente é filho de Deus, a gente não pode passar por situações difíceis. Puxa vida, quantas situações nós já passamos? Quantas situações eu, pastor Vitor, todo mundo aqui já passou, né, gente? Todos nós passamos por situações muito difíceis. Isso não significa que nós deixamos de ser filho, nem que Deus deixou de ser nosso pai. Ser cristão não é ter uma vida sem dificuldades. Ser cristão é superar as dificuldades com a força do Deus Todo-Poderoso. Ser cristão é não se deixar abater
pelos seus problemas. Não deixar que Satanás te destrua, porque ele quer todos os dias nos jogar na fornalha. Mas ainda que isso aconteça, o Senhor vai nos livrar da fornalha, vai nos livrar da boca dos leões. O Senhor vai nos livrar, ainda que você não veja a solução. Já existe uma solução decretada no céu para a sua vida. Você está sabendo? Às vezes a gente olha para o lado e a gente fala, meu Deus, não está complicado. Ai, o que eu vou fazer? Cara, faz igual Daniel. Ajoelha e olha para Jerusalém. Olha para Jerusalém. Existe uma promessa para nós e para os nossos filhos. Existe um decreto feito pelo rei. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós somos a descendência do Senhor. Nossos filhos são a descendência do Senhor. E nós temos que declarar isso todos os dias. E falar para os nossos filhos. Eu fico pensando aqui, às vezes a gente fala assim, mas isso aí é para os jovens. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que Daniel ficou assim, sozinho? Ele teve pessoas sábias, anciãos do lado dele. A nossa geração tem que entender que nós precisamos de pessoas vividas do nosso lado. Pessoas sábias, pessoas que já caminharam mais que a gente. As nossas gerações, elas não podem... nós, até um tempo atrás, a gente cerrava as duas gerações, né, pastor Vitor? Não, velho é com velho, novo é com novo. Se nós entendermos o poder que existe na experiência dos mais velhos, vocês vão ver o boom que é. Porque é a força do jovem e a sabedoria do idoso. Se a gente junta essas duas coisas, não tem para nós. Entendam isso. Deus é Pai. E Ele não vai te desamparar. Amém? Que os nossos jovens sejam jovens de espírito excelente. Que Deus olha e fala, meu filho, você me surpreende. Né? Satanás sempre vai querer, gente, nos dar rasteira. Satanás sempre vai querer nos tirar desse lugar. Não tem jeito, o trabalho dele é esse. O trabalho dele é fazer você desacreditar naquilo que Deus fala. Mas aqui, na nossa terra, aqui, nós como igreja de Cristo, nós não vamos aceitar isso. Você vai declarar, sai daqui, porque eu não tenho parte contigo. As tuas delícias não me fazem querer nada, eu quero Deus. Você está entendendo? Saia daqui. Nós temos que declarar isso e falar para Satanás, sai de perto de mim. Precisamos orar e agradecer. Engraçado que Daniel orava 3 vezes ao dia, ele orava e dava graças. Nesse dia que ele soube do interdito, ele orou e deu graças. Aí fala assim, cara, ele deu graças. Graças por quê? Graças porque ele ia ser comido por leão? Não, a gente não dá graças pelo que a gente está vivendo. A gente dá graça porque Deus é gracioso. A graça que nós damos é para Ele, não é por nós. É para Ele. Então, ainda que Daniel soubesse ali que ele estava prestes a morrer, ele ajoelhou e ele deu graças. Paulo diz que nós devemos dar graça em todas as coisas, em todas as situações. Reconheçam quem Deus é. E deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Deixa Deus te livrar da boca dos leões. Porque leão é o que não falta por aí. Principalmente sobre os jovens. Entendam isso. Tenham cuidado. Nós estamos vivendo prestes a um avivamento. Vocês acham que Satanás está sentado vendo isso acontecer? Ele se levantou. Ele, os seus demônios se levantaram. Mas se nós colocarmos o nosso joelho no chão, se nós formos uma igreja que ora, isso não vai vir sobre nós. Vocês estão entendendo? Ele é derrotado, ele já foi derrotado na cruz. Ele não pode tocar nas nossas vidas, nos nossos filhos, em nada que é nosso. Em nome de Jesus. E por último, que você entenda, reconheça o seu valor. Saiba que você é muito valoroso.
Você custou o sangue de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que nasceu nessa terra, viveu em carne e morreu por eu e por você. Nada na nossa vida tem que ser mais importante do que Ele. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso tudo. Jesus é o ar que nós respiramos. É o bem que nós temos. É tudo. Nós podemos perder tudo nessa vida, mas sem Jesus, nós morreríamos de verdade. O rei, quando ele deu o decreto para Daniel, ele ficou triste. Ele ficou triste porque ele gostava de Daniel. Ele até tentou salvar Daniel, mas não teve jeito. Por quê? Porque, gente, presta atenção nisso. Toda lei, todo legislador, ele não está sobre a lei. Ele pode até fazer a lei, mas ele não pode ultrapassar essa lei. Ele não pode ferir essa lei. E Deus é assim. As leis de Deus já estão aí. Deus não vai mudar uma lei para fazer um cafuné em você. Deus não vai mudar uma lei por causa da nossa vontade. As leis já existem. Então, ainda que você não queira obedecer, nós vamos sofrer os danos. Por quê? Deus vai ficar triste, Deus vai olhar, vai ficar muito triste. Mas Ele não pode mudar uma lei que já foi estabelecida. Viva, entenda, conheça a palavra de Deus, conheça os princípios de Deus, tenha relacionamento com Ele, deixa Ele cuidar de você. Amém? Amém? Vamos orar?